Paz do Senhor Jesus, para a honra, para a glória, para o louvor do nosso Senhor, é a razão, é o motivo, pelo qual nos apresentamos na casa de Deus. E o culto da palavra é o momento que nós temos para justamente aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Porque a melhor forma de nós conhecermos a Deus, de nós nos relacionarmos com Ele, é aprendendo a palavra dEle. Amém? Neste momento, primeiramente, agradeço ao pastor Charles pela oportunidade, nosso pastor Paulo. E, como eu já disse, toda ação de graça é para o nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui na lição 12, como já dito aqui, que vai tratar sobre o rei Manassés, uma lição de arrependimento. O pastor Charles acabou de falar sobre a ceia, sobre o momento de pedirmos perdão, de ver onde estão os nossos pontos fracos, aonde que nós estamos errando, para buscar a Deus a reconciliação. E essa lição também vai tratar um pouco disso, sobre a questão do arrependimento e da misericórdia e da graça e do amor de Deus em nos perdoar. Nessa lição, nós temos aqui um texto base, que na revista, para quem não tem a revista, está em 2 Reis, capítulo 21. Nós vamos ler os mesmos versos que a revista aponta, que é 2 Reis 21, verso 1 e 2, depois nós vamos pular para o verso 10 e vamos ler até o verso 16. Então, para quem não tem a revista, pode acompanhar na Bíblia, 2 Reis, capítulo 21, verso 1 e verso 2, depois verso 10 ao verso 16. Eu vou ler a versão que está na revista. Amém? Diz assim, verso 1 e verso 2. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Efizibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Aí do verso 10 ao verso 16 agora. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quando fizeram os amorreus, que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambas as orelhas, e estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém, como quem limpa a escudela, e limpa e vira sobre a sua face, e desampararei o resto da minha herança, entregá-lo-eis na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo, despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e procuraram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, neste momento queremos pedir o auxílio do Teu Espírito Santo
para que neste momento venha iluminar o meu coração, iluminar a mente dos irmãos, para que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, aprender um pouco mais sobre o que o Senhor quer nos transmitir neste dia de hoje. Por isso, Senhor, eu lhe peço, fala conosco, Senhor, nos instrua, nos ensine, para que possamos a cada dia melhorar e se tornar, Senhor Jesus, mais agradáveis aos Teus olhos e à Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Nesta lição tem um texto áureo, que é um clássico, muito pregado, muito ministrado, muito citado, que é em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este texto, para mim, ele é tão maravilhoso que eu vejo representado nele a graça e o amor de Deus. E o desejo que Deus tem, apesar de quando falhamos, apesar de quando erramos, de quando pecamos, de reconciliar conosco para se relacionar com a gente. Nós sabemos que no Éden, o pecado cortou o relacionamento entre o homem e Deus. E até hoje, o pecado continua a separar Deus do homem. E o desejo de Deus é manter relacionamento conosco, apesar que em algum momento da nossa vida a gente possa falhar, que a gente possa errar. Neste texto áureo de 2 Crônicas, nós vemos que Deus nos perdoa, Ele nos ouve e Ele nos sara. Ou seja, Deus nos perdoa, Ele nos ouve e Ele nos sara. Só que também é interessante notar que há uma condicional. Se o meu povo. Ou seja, a condicional é me humilhar em oração e buscar por Ele, arrepender dos meus pecados e me converter dos meus maus caminhos. No texto aí da lição de 2 Reis, que está aí na revista, no verso 2 vai dizer assim, vai dizer que Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. E também, em contrapartida, no verso 12, por conta que Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, vai dizer que Deus traria um mal sobre Jerusalém e Judá. Eu parei para analisar sobre isso, para refletir sobre isso. Existe uma diferença entre o mal praticado pelo homem e o mal aplicado por Deus. Até mesmo no próprio texto original, no texto hebraico, a palavra mal que aparece aí no verso 2 é diferente da palavra mal que aparece no verso 12. Em algumas traduções, essa que está na revista, do verso 2, está um mal com L. Só que há umas traduções mais atualizadas, Nova Almeida atualizada, Nova Almeida corrigida fiel, já está essa tradução do verso 2, um mal com U. Isso é importante a gente pensar, porque quando a gente lê o Antigo Testamento e a gente vê Deus aplicando o mal, só que são tipos de maus diferentes. O mal, quando está escrito com U, isso já traduzindo para o português, está ligado é um adjetivo, está ligado ao nosso caráter. Quando nós fazemos o que é mal, ou seja, nós estamos porque nós temos um defeito moral. Então é importante, quando nós lemos o texto, a gente ver de que mal que o homem cometeu e de que mal que Deus aqui está aplicando. Então o mal, escrito com U, traduzido para a nossa língua portuguesa, é um adjetivo, é um defeito moral de nós, seres humanos. E quanto o mal
escrito com L na língua portuguesa, se trata da própria tradução, quando translitera do hebraico e você vai buscar no dicionário, vai trazer a questão da calamidade, da desgraça. Ou seja, o mal é o juízo que Deus aplica sobre aqueles que desviam sobre o seu mau caminho. E a ideia que Deus permite ou aplica o mal ou julga, porque Ele tem o desejo de que o homem que é mau com o se torna bom. Esse é o único desejo de Deus ao aplicar a sua justiça. E foi justamente o motivo que, porque fizeram o que era mal com o, aos olhos do Senhor, por conta a moral deles estava caída, Deus então aplica o mal com ele, ou seja, aplica um juízo, aplica a sua justiça, ou permite para que aquele povo que era mal pare, pense, reflita e volte a ser bom. Nesta lição, nós vamos ver aqui sobre o monarca Judá, o rei Manassés, né? Ele é o filho de Ezequias, o qual nós aprendemos na aula passada aqui com o pastor Charles. O texto vai dizer que ele assume o trono com 12 anos de idade e durante 55 anos ele reinou sobre Judá. Mesmo ele sendo o sucessor daquele que promoveu um dos maiores avivamentos em Judá, e ele ter presenciado milagres e maravilhas, todas ali acontecidas no Reino do Sul, ele apostata da fé. Ele profana contra a casa de Deus e ele se entrega a idolatrias. O rei Manassés ele ficou conhecido como um dos piores reis do Reino do Sul. Nós sabemos que, após a morte do rei Salomão, Israel se dividiu, onde as tribos do norte se rebelaram e formaram o reino de Israel. E as tribos do sul formaram o reino de Judá, mantendo assim a descendência do trono de Davi. E Manassés, além dele presenciar os bons exemplos de Ezequias, ele presenciou a cura do seu pai, onde Deus fez aquela grande maravilha de acrescentar mais dias à sua vida. Ele presenciou tudo isso, como, por exemplo, o livramento de Jerusalém do exército assírio. Isso era motivos para ele ter uma vida aos pés do Senhor, umas vidas na presença de Deus. Mas, ao contrário de Ezequias, ele regularizou a idolatria. Hoje, tanto aqui em Portugal como no Brasil, o formato de governo permite com que, pelo voto, a gente escolha aqueles que vão assumir o poder ou aqueles que vão criar as leis, né, estabelecer as leis. Por isso é importante a gente conhecer a origem e os princípios daquele em quem vamos votar, por exemplo. É muito importante, principalmente no Brasil, nós ouvimos muitos rumores ou propostas, né, de alguns que querem regularizar a idolatria. Alguns querem regularizar o pecado. Nós vemos muitos querendo fazer lei aquilo que abomina a Deus. E a partir desse momento que regularizam o pecado, fazem aquilo que para Deus é abominável, ser lei, quem passa a ser criminoso somos nós. Quem passa a cometer crime somos nós, porque nós nos opomos àquilo que Deus abomina. Então é muito importante a gente refletir sobre isso no nosso contexto de vida. Quando nós vamos ver que, por exemplo, Manassés construiu altares para divindades pagãs, inclusive dentro do próprio templo. A gente ouve falar aí a questão do pastor ter que celebrar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso, biblicamente, é uma profanação.
como apoiar o aborto, por exemplo, isso é uma profanação. Se a gente traz isso para dentro da casa de Deus, estamos profanando a casa de Deus. Isso é muito perigoso e nós temos que estar muito atentos. Manassés participou de rituais idólatras, ele trouxe adivinhos, feiticeiros para o seu reino. Assassinatos e perseguição foram as marcas do seu reinado. Ou seja, a partir do momento que nós nos opomos a isso, nós é que passamos a ser perseguidos. Nós é que passamos a correr riscos de vida. Por isso que nós temos que ter muita atenção enquanto nós temos liberdade de escolher, votar, decidir, opinar. Nós temos que ter muito discernimento espiritual da parte de Deus. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. O espaço físico aqui que nós nos reunimos, nós chamamos de casa de oração, de casa de Deus, e todos nós juntos formamos o corpo de Cristo. E os mesmos cuidados que um rei estabelecido por Deus para o seu povo, o mesmo cuidado que ele tinha que ter, nós, hoje, como representantes do reino de Cristo, nós temos que ter. É a mesma coisa. Todos os cuidados, todas as atenções, nós temos que ter. Nós temos que ter cuidado com o que falamos, em quem apoiamos, em quem trazemos para o nosso meio, pois triste coisa é aquele que desagrada a Deus e sai da sua presença. A boa herança de Ezequias, as reformas que ele empreendeu foram rejeitadas por Manassés. Deus levantou profetas para repreender o povo, para repreender o rei, mas mesmo assim Manassés e o povo não deram ouvidos a Deus. Por isso que então Deus aplica os juízos. Por isso que então Deus aplica o mal com ele. Judá então é invadido pelos assírios. Manassés começa a perder as suas riquezas, perde a sua posição social. Preso com ganchos, olha que situação que ele chegou. Amarrado com correntes, é levado como prisioneiro para a Babilônia, resultado da desobediência à lei e aos mandamentos do Senhor. Hoje isso, como eu falei, aplica-se a nós, como representantes do reino de Cristo na terra. Hoje essa prisão para nós é espiritual, alguém que fica preso no seu pecado, preso nos seus erros, talvez acreditando estar livre, ou quando se decide se opor a Deus, está achando que está sendo livre com isso, sem pensar, sem imaginar que aquilo está levando para uma prisão, sem levar que aquilo ele está ficando acorrentado nas suas próprias concupiscências. E isso aconteceu com Manassés. E isso pode acontecer conosco se a gente se afasta da presença de Deus. Nós ficamos amarrados, prisioneiros dos nossos pecados, prisioneiros do diabo, porque é esse o desejo que ele tem, tirar as pessoas da presença de Deus, prendê-los no seu cativeiro. Manassés, depois então de ter perdido tudo, quase morrendo no cárcere assírio, percebe então a proporção que tomou seus pecados. E então ele clamou a Deus por misericórdia e perdão. Às vezes é só no momento que se chega no fundo do poço. É só no momento em que a pessoa quebra a cara. No tudo, ali parece que a riqueza está sob controle, que o seu poder, que o seu governo está sob o controle. Mas a coisa mais importante, aquilo que nos mantém aonde quer que a gente esteja, a posição que a gente esteja, é Deus é quem nos mantém. A partir do momento que você sai da presença dele e acha que você passa a ter o domínio da sua própria vida, aí você vai cair por laços, você vai cair por prisões, vai ser acorrentado. Muitos nascem em lar cristão. Muitos desfrutam e presenciam das bênçãos de Deus.
Muitos recebem por herança aquilo que Deus deu aos seus pais. E ao invés de honrarem a Deus e aos pais por conta daquilo que recebeu da parte de Deus, acham-se fortes, acham-se inteligentes o suficiente para fazerem tudo do jeito deles. Mas, sem Deus, isso me faz remeter até à parábola do filho pródigo, que tinha tudo em suas mãos, tinha riqueza, estava sob a autoridade do pai, tudo que o pai tinha era dele, e ele pede a sua parte, a sua riqueza, e quer seguir para o mundo. E aí acontece que, como aconteceu com Manassés, sai da presença de Deus, sai da presença do Pai, perde tudo, quebra a cara, chega no fundo do poço para então lembrar: eu tenho um Pai, eu tenho Deus, está tudo errado. Não foi isso que Deus planejou para mim. Quando olha para a herança dos seus pais biológicos, poxa, eu vi maravilhas acontecer com meu pai, eu vi milagres acontecer, eu vi curas. E começa a pedir misericórdia, começa a pedir perdão, começa a se quebrantar na presença de Deus. Talvez alguns de nós já vivemos isso. Talvez alguns já precisou chegar no fundo do poço para poder reconhecer que é dependente de Deus e que precisa de Deus. Talvez alguém não passou por isso, mas fica a lição para a gente se permanecer na presença e não viver isso, não viver essas prisões, não ir comer comida de porcos. Por isso que é importante nós mantermos firmes o nosso relacionamento com Deus. Se errarmos, corram o mais rápido possível, a presença de Deus, quebranta, dobra o joelho. Tem coisas que a gente pode corrigir rapidamente. Pode ser que há erros, há vícios, há manias nossas que está levando para algum caminho tendencioso. E se a gente perceber, dá tempo da gente corrigir, se ajeitar, pedir perdão à presença de Deus. Mas se deixando, vai cada vez mais se afastando, onde vai chegar ao fundo do poço, vai cair em prisões. Deus ouviu o clamor de Manassés. Deus entendeu que o seu coração estava sinceramente arrependido e o fez voltar para Jerusalém, fez voltar para o seu reino em mais uma ação de amor e misericórdia da parte de Deus. O arrependimento de Manassés, entendemos que foi sincero, porque Deus o tirou da prisão. Ele voltou a assumir o trono, a assumir o reino, a assumir o governo. Tanto que ele começou a corrigir os seus erros. E apesar de parte do povo manteve corrompido por consequência das suas ações, ele por si se arrependeu, voltou e tentou modificar, tirar as idolatrias, tirar o ídolo, tirar tudo aquilo que ele estava aplicando de errado e começou a corrigir. Muitas vezes nós podemos alcançar o perdão de Deus, por pior que tenham sido os nossos erros, mas talvez as consequências são tão graves que eu tenha que conviver com elas por um bom tempo. Infelizmente é assim, Deus ele é misericordioso, Deus ele é bondoso e ele perdoa. Como eu diz aqui, ele ouve as nossas orações, ele cura, ele sara. Só que os nossos erros podem levar-nos a consequências, pode nos levarmos, como a gente, imagine você atear fogo em uma grande mata seca, e você vê que aquilo começa a aumentar, e perde-se o controle, apesar de você se arrepender daquela mata queimando, você não desiste, que aquilo continue, mas foge das suas mãos, e aquele fogo começa a crescer. Isso é a consequência, talvez, de muitos erros que nós cometemos, e que
que nós nos arrependemos e Deus nos perdoa, mas às vezes ficam algumas consequências. No caso do rei Manassés, parte do povo ainda continuou com costumes idólatras, costumes pagãos. Hoje tem muitos cristãos na cadeia, salvos, remidos, perdoados, mas estão na cadeia. Por que estão lá? Porque estão sofrendo as consequências dos seus erros. E só um milagre pode livrar. E eu creio no milagre, assim como aconteceu com Manassés. Deus pode livrar de grandes cadeias, levado pela consequência do seu próprio erro. Porque Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que sara. Essa é a nossa confiança. Porém, desde que, chamando pelo seu nome, me humilhe e em oração por Ele, tome a atitude de me arrepender e me converter dos meus maus caminhos. É importante a gente extrair isso da lição, é importante a gente aplicar isso da lição nas nossas vidas, porque aquilo que aconteceu no passado, esses exemplos, eles podem ser, sim, lições para as nossas vidas, e aquilo que este rei e muitos exemplos do contexto de Israel pode estar acontecendo e acontece no mundo em que nós vivemos, inclusive com cristãos, com gente que estava na presença de Deus, com gente que estava diante do Pai e se afastou, e abandonou, e apostatou da presença de Deus. Mas Ele é misericordioso. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é graça. Por isso que Ele está atento, Ele está com seus ouvidos atentos para ouvir a nossa voz clamando por Ele. Deus, Ele está o tempo todo esperando ouvir a nossa voz. É como eu estava citando aqui a questão do filho pródigo. O pai, quando percebeu o filho chegando, ele foi lá esperar de braços abertos para abraçá-lo, para beijá-lo, para colocá-lo de volta como herdeiro da sua herança. E Deus é assim para conosco. E nessa lição nós aprendemos isso com o Senhor. Eu já vou partir já para a parte final e para a conclusão da lição. Deus, Ele é infinito em misericórdia. E Ele sonda as nossas mentes e os nossos corações. E Ele conhece um coração arrependido e sincero e o desejo de mudança. Então, o Senhor, Ele não vai fechar os ouvidos para o nosso clamor. Ele não vai fechar os olhos para os nossos joelhos dobrados, arrependidos diante dos nossos erros. Manassés, ele foi punido por sua rebeldia. E sofreu grande aflição por depositar veneração a deuses estranhos e a praticar ações abomináveis aos olhos do Senhor. Mas ele se arrependeu e clamou a Deus e alcançou misericórdia. Em Cristo nós temos a maior expressão de amor e de perdão de Deus. Por isso, nele nós temos paz. Pois, como diz o texto de Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi castigado no nosso lugar. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Em Cristo nós temos o maior exemplo, a maior expressão do amor de Deus. Então nós temos como por obrigação viver o reino dele. Na sua oração, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele falou: venha a nós o vosso reino. E em certa ocasião, nos evangelhos diz que ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E depois, em uma outra ocasião, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Em um outro momento, ele disse: enquanto o evangelho do reino não for pregado em todo o mundo,
Só dessa forma que assim quando acontecer, então virá o fim. Então nós temos aqui um reino para anunciar. Nós temos aqui uma responsabilidade de rei, porque Deus nos incumbiu, através de Cristo, com essa missão. Com a missão de guardar a tua vontade, a tua palavra, viver e transmitir, e pregar e anunciar que Deus é amor, que Ele perdoa, que Ele ouve e que Ele sara. Amém? Deus abençoe. Essa era a mensagem que eu queria passar através dessa lição, em nome de Jesus. Pastor Charles.